vivo, melhor ao vivo, porque enquanto eu estou explicando, né, a gente já responde na hora, mas se enviarem pelo chat, também a gente dá uma olhadinha no chat de vez em quando, às vezes no chat só demora um pouco mais, né, até que eu veja que tinha uma mensagem no chat. Claro que, quando vocês não tiverem nenhuma dúvida, nenhuma pergunta para fazer, é interessante deixar o microfone no mudo, porque aí não entra ruído na aula, né, daí do ambiente de vocês, tá? Combinado? Se durante a aula vocês deixam o microfone aberto, vai acabar entrando ruído aí do ambiente de vocês, tá? Pode interferir aí no entendimento, né, da aula. Então, quando quiserem fazer, claro, uma pergunta, né, habilitem o microfone, façam sua pergunta, que a gente atende, tá? Então, vamos lá. Conteúdo da nossa primeira aula de administração financeira. Então, nós vamos começar com um conceito básico, relembrando, né, aqueles conceitos de gestão, de planejamento, né, de administração que a gente vê ainda lá no primeiro ciclo, né, quando a gente vê TGA, a primeira coisa que a gente vê, né, são essas funções elementares da administração, né, planejar, controlar, dirigir, organizar, vocês devem relembrar disso. Em relação à administração financeira, né, igualmente se aplicam esses 4 elementos, funções da administração, porque em relação à gestão dos recursos, o que se quer é a obtenção de lucro, né? Então, eu preciso gerir adequadamente os recursos financeiros da empresa, administrar financeiramente essa empresa, para que essa empresa realmente gere lucro, né? Então, eu preciso planejar o que eu vou fazer com os recursos financeiros, como eu vou obter recursos financeiros, né? Fazer o controle dos mesmos, dirigir e direcionar esses recursos dos departamentos, áreas, né, em investimento, e organizar, né, esse fluxo de recursos dentro da empresa, para que ela possa gerar o devido lucro. Então, aquilo que a gente aprende lá no primeiro ciclo, né, sobre as funções da administração, se aplicam, né, a cada departamento, área, né, sistema e subsistema de uma organização. A administração financeira não é diferente, porque sem esses elementos não há gestão. Sem gestão, o risco da empresa é, em vez de ter lucro, ter prejuízo, né? E aí acabar tendo sérios problemas na área financeira e a empresa acaba falindo, quebrando, enfim, não cumprir com compromissos com terceiros, não conseguir honrar os compromissos de salários e pagar fornecedores, por exemplo. Então, eu preciso gerir, e para gerir eu preciso planejar, controlar, dirigir e organizar. Essas são funções elementares da administração e, por via de consequência, da própria administração financeira. Bom, no seu conceito mais amplo, a administração financeira, né, ela busca captar recursos e aplicar esse recurso de uma forma eficiente para que ela possa alcançar seus objetivos, suas metas, que são estabelecidos pelos administradores. Em geral, né, entre objetivos que são, né, tangíveis, intangíveis, né, diretos, indiretos, objetivos e subjetivos, o objetivo primordial que a gente viu é lucro. Toda empresa, para ter saúde financeira, ela precisa, no mínimo, gerar lucro. Se ela não está gerando lucro, ela está tendo prejuízo, né, esse prejuízo tem que ser avaliado, analisado, né, para ser revertido e a empresa corrigir os rumos. Esse é o papel da gestão financeira, da administração financeira. Identificar os processos, estabelecer indicadores, medidas, né, e corrigir os rumos a partir dessas medidas, desses indicadores. Não por acaso, nessa disciplina a gente vai ver ali, né, indicadores de liquidez, de rentabilidade, né, de receita, né, de retorno, para conseguir verificar se essa empresa está indo bem financeiramente ou mal financeiramente, e para que os administradores, gestores da empresa consigam tomar suas decisões e corrigir os rumos. Esse é o grande objetivo aí da nossa administração financeira. Bom, dentro das finanças empresariais, existem agentes econômicos, né? Os agentes que fazem parte da relação
da empresa. Tá? São três esses agentes: os indivíduos, as próprias empresas e os governos. Esses três elementos, né, são os elementos básicos constitutivos, né, de um país, né, e de uma economia de um país. Obviamente, as empresas, né, necessitam de indivíduos, né, em alguns aspectos, como força, mão de obra, para realizar suas atividades, e como clientes, né, que adquirem os seus produtos e os seus serviços. As empresas precisam de outras empresas, que são seus fornecedores, né, e também de outras empresas que muitas vezes são também consumidoras, as empresas que geram as receitas, né, e os governos, né, que são uma parte envolvida, porque são eles, né, que podem impor e cobrar impostos, e as empresas necessitam, né, pagar esses impostos para serem devidamente legalizadas dentro daquele país. O governo, né, em contrapartida, né, utiliza esses impostos pagos por indivíduos e empresas, né, para investir na infraestrutura do país, né, aquilo que está previsto lá na nossa Constituição, né, investimento em educação, segurança, saúde, infraestrutura em geral, tá? Construção, né, de vias, pontes, né, hospitais, escolas, por exemplo. Tá? Então, esses são os três envolvidos, né, os três agentes econômicos. Basicamente, os indivíduos, né, estão envolvidos no processo através do consumo e pagamento de impostos. As empresas, né, gerando receitas através da comercialização de seus produtos e serviços. E os governos, né, com a captação de impostos e retorno, né, a essa população do país. Bom, dentro das funções das finanças, dentro da estrutura empresarial, elas se fundamentam, não, ou se centralizam em três decisões fundamentais, o que a empresa faz com seus recursos, né, ou da onde ela obtém os seus recursos, né, como ela desloca os seus recursos a partir da sua ação. Né. Então, ela precisa obter recursos, ela precisa da obtenção dos recursos, né, manejar esses recursos dentro do processo organizacional e, claro, né, da obtenção do lucro, né, proteger o valor financeiro desse recurso através de investimentos. Né. Então, são três funções, né, dentro da estrutura empresarial, que é o financiamento, os fundos e investimentos. Então, financiamento, em geral, né, está ligado à captação de recurso, onde a empresa capta esses recursos para financiar o seu processo produtivo, a sua prestação de serviço, a sua existência, né? Então, em geral, ela financia esses recursos, né? Então, a gente vê lá na contabilidade, por exemplo, né, que a gente registra lá no passivo as duplicatas a pagar, né? Duplicatas a pagar, fornecedores, ou seja, eu estou obtendo recurso de terceiros, né? Isso é um financiamento. Eu vou pagar a longo prazo, né, a esses fornecedores, né, aquele capital que eu estou tomando na aquisição daqueles produtos. Isso é um exemplo, né, de função das finanças dentro da estrutura organizacional. Então, tudo aquilo que eu vou, de alguma forma, né, captar de terceiros, né, é um financiamento. Tá? Estou financiando aqueles recursos. Temos também os fundos, né, que são de longo prazo. Né? A empresa vai captar também recursos, né, mas para mais longo prazo. Então, financiamento em geral são os fornecedores, né, são coisas que eu vou pagar ali, né, num curto prazo. Os fundos, a empresa vai adquirir uma máquina, um equipamento, vai adquirir um terreno, né? Então ela vai usar, né, recursos de longo prazo. Né? Investimentos. Esses investimentos, né, são captação de recursos que a empresa fez, né, captou determinado recurso através das vendas, dos seus resultados, né, e ela precisa remunerar esse recurso. Ou seja, o que ela faz com o dinheiro que ela obteve das vendas? Né? Ela investe na própria empresa, né? Eu vou aumentar meu parque produtivo, eu vou investir em novos produtos, vou investir no marketing da empresa, eu estou fazendo investimento interno. Né? Bom, nesse momento a empresa não deseja, né, ampliar, né, investimento interno, então ela vai proteger esse recurso, né, investindo externamente, né,
colocando uma linha de investimento, né, comprando ações, né, no mercado de ações, investindo em renda fixa, né, investindo em algum imóvel, por exemplo, para proteger aquele recurso financeiro, né, para remunerar aquele recurso que não pode ficar parado, né, senão ficaria parado no caixa, sofrendo a desvalorização do processo inflacionário. Né. Então, aqui, financiamento, né, recurso de longo prazo, e fundos são recursos de curto prazo. Tá? Só corrigindo aqui, porque eu acho que eu inverti na hora de falar. Né? Bom, o gerente financeiro, que é aquele que vai gerir de uma forma direta esses recursos, e claro, né, a gente tem lá o departamento financeiro, dentro desse departamento financeiro tem o gerente financeiro, e junto com o gerente financeiro a gente tem lá analistas, auxiliares, né, pessoal técnico, né, trabalhando dentro da área financeira da empresa. O gerente financeiro, junto com a sua equipe, né, é responsável pela gestão da liquidez, da rentabilidade, é responsável pelo planejamento financeiro e pela administração do capital fixo e permanente da empresa. Tá? Esses elementos a gente vai ver o seu conceito, né, individualmente, mas lá na próxima semana a gente vai entrar nos cálculos de liquidez, de rentabilidade, né, as fórmulas, tá? A gente vai ver os conceitos agora nessa primeira semana, né? Então isso que a gente vai ver agora. Conceito de liquidez, né? Conceito e objetivo, né? Aquilo que deve ser feito pelo gerente financeiro. Então a liquidez vai fazer com que o gerente tenha a necessidade de acompanhar a disponibilidade de recursos financeiros na organização para honrar os compromissos assumidos com o terceiro, sua capacidade de pagamento. Então a liquidez é a capacidade que a empresa tem de honrar esses pagamentos, às vezes diários, semanais, né, de uma forma rápida. São as disponibilidades. Essas disponibilidades são o quê? O saldo bancário da empresa, o dinheiro que ela tem no caixa, né, o dinheiro que ela tem disponível, né, no seu capital de giro, né, o dinheiro que ela tem para uso rápido. Então, teve uma manutenção que não estava prevista e ela precisa de recurso. De onde é que ela vai tirar isso? Da sua liquidez, das disponibilidades, do caixa da empresa, do banco, enfim. Então, para citar dois exemplos aí de elementos de liquidez, né, para vocês. Tá? Rentabilidade. Né? A rentabilidade ela é referente ao lucro gerado pela empresa. Tá? Então, se a empresa está gerando lucro, ela está tendo uma rentabilidade sobre os recursos que foram investidos naquela empresa. Recursos que foram colocados pelos sócios, recursos que foram colocados por investidores, enfim. Tá? A empresa gerou lucro, ela vai ter uma rentabilidade sobre o capital próprio investido, uma rentabilidade sobre o capital de terceiros, né? Uma rentabilidade total, né, frente ao capital dos sócios e de terceiros. E esse elemento é um elemento importante, né? Inclusive diz da saúde financeira dessa empresa. Planejamento financeiro é uma função do gerente financeiro, envolve aí as projeções de fluxo de receitas. Então, em geral, né, esse acompanhamento ele é semanal ou mensal, né, acompanhado de perto pelo gerente financeiro, onde ele fica acompanhando, então, as entradas, saídas, despesas, custos, né, semanalmente ou mensalmente dessa empresa, né. Então, isso se verifica e é utilizado muito através da ferramenta de fluxo de caixa, por exemplo. Outra função do gerente financeiro, da área financeira, é a administração do capital fixo ou permanente. O que é capital fixo ou permanente? Né? São aqueles itens, máquinas, equipamentos, móveis, utensílios, terrenos, né? Que são o capital fixo da empresa, então, né? Aquele que ela não tem ali como fonte de venda, né? Ou de recurso direto para a aquisição, né, de caixa. Né? Então, ela fez a compra, a aquisição daqueles materiais e são um ativo fixo, ou seja, eu uso eles no processo de fabricação, de prestação de serviço, mas eles não são vendidos para o cliente final. Eles não vão virar receita de vendas, né?
Então, tudo aquilo que não vai virar receita de venda acaba sendo o capital fixo da empresa. Tá? Máquina, equipamento, móvel, utensílio, terreno, prédio, tá? Tudo isso é capital fixo e permanente. Algumas funções da área de administração financeira sob responsabilidade do gerente financeiro e da sua equipe, é claro, né? São as funções de relação bancária, política de crédito, alternativas de investimento, transações imobiliárias, entre outras. Então, as relações bancárias são do dia a dia, do cotidiano, né? Então, a empresa está constantemente se relacionando com os agentes financeiros, bancos, né? Públicos ou privados, BNDES, por exemplo, né? Que é muito comum aí ter linhas de créditos para as empresas, né? Financiar novos produtos, né? Ampliações, por exemplo. Mas no dia a dia, das relações bancárias do dia a dia, pagamento de salários, pagamento de fornecedores, né? Emissão de duplicatas, que vão ser, então, alvo, né, das relações bancárias da empresa através, né, dos seus fornecedores, através dos seus clientes, através dos seus funcionários. Né? Política de crédito, ou seja, né, a empresa precisa estabelecer, né, quais são as regras de crédito para a venda dos seus produtos e serviços. Né? Então, a empresa faz crédito para os seus clientes, né, a financiar em 6 vezes, 12 vezes, 18 vezes. Né? Então, qual é essa política de crédito? Qual é o juros cobrado, né, sobre esses créditos que são oferecidos ao cliente? Né? Então, quando a gente faz uma venda, por exemplo, né, a gente está oferecendo um crédito para o cliente. Né? Então, pode adquirir o produto, né? Tem um crédito aqui para comprar e parcelar, mas aí a empresa tem, a partir de tantas parcelas cobra juros, menos parcelas cobra menos juros, isso vem de uma relação, né, com um terceiro também, né, que é a empresa tem através do seu banco, né, que faz o processo intermediário, né, entre o seu cliente e a própria empresa. Tá? Alternativas de investimento, então a função do gerente financeiro, verificar, né, se ele vai precisar deslocar recursos internos da empresa para investir em áreas, departamentos, né, novos produtos e serviços, e também, claro, né, aquele recurso que não é investido dentro da própria empresa, né, o que ele faz, né? Compra uma letra de câmbio, compra uma LCI, LCA, um CDB, né, coloca o dinheiro numa renda variável, né, faz aquisição de algum imóvel para depois revender e ter ali a preservação do recurso financeiro. Então ele tem que decidir o que vai fazer, não pode deixar um montante de dinheiro parado em caixa que seja excessivo e vá ser desvalorizado pela inflação, né? Então, geralmente em caixa, o que a empresa vai ter no seu caixa é aquilo que ela precisa para girar um mês, né? E às vezes, no máximo, 2 meses. Sempre recebendo recursos de vendas, né? E deslocando, né, o percentual excessivo de recursos, né, ou para investimento interno, ou protegendo esse dinheiro, né, em investimentos outros. Tá? E claro, eventualmente tem transações imobiliárias, como a gente viu. Se a empresa adquirir imóveis, né, vai ficar controlando, enfim, né, a venda desses imóveis, ou a empresa, né, ela comprou um imóvel, alugou aquele imóvel, né, isso tudo também faz parte do controle financeiro. Bom, a gente já viu aqui que, né, vai ter, por assim dizer, uma dicotomia aí, né, um dilema, né, um trade-off, a necessidade de escolher entre uma coisa ou outra, né? A área financeira precisa decidir o que vai fazer com o recurso, tá, financeiro que a empresa obtém. Então, ele vai empenhar esse recurso, né, em aspectos financeiros que vão gerar liquidez para a empresa, né, para, então, pagamento, né, daquilo que for gerado na área operacional, né, real dentro da empresa, pagamento de salários, né, fornecedores, né, ou outros financiamentos, ou então ela vai direcionar os recursos, né, a capacidade financeira da empresa, em certa medida, né, para gerar rentabilidade, gerar lucro, né, através de investimentos outros, por exemplo. Tá? Então, essa é a decisão. A gente divide isso em, né, liquidez e rentabilidade. São dois conceitos que a gente viu e que vão gerar, é claro, né, posteriormente, nas próximas aulas, os nossos cálculos. Né? Nós vamos ter alguns cálculos de liquidez, por exemplo, como liquidez imediata, liquidez seca, liquidez corrente. A gente vai ver também conceitos e forma de cálculo e as rentabilidades, né,
rentabilidade de capital próprio, rentabilidade de capital de terceiro, rentabilidade de capital total, que a gente vai ver conceitos e formas de cálculo também. O número em si é importante ser calculado, é claro, precisa ter correção, atingir o valor correto, mas cada resultado tem uma significância, tá? Ou seja, ele diz alguma coisa. Então, sempre que a gente olhar um número de liquidez, um número de rentabilidade, a gente vai ter que saber o que ele significa, tá? Senão a gente não faz gestão, né? Senão a gente não consegue decidir sobre o número que a gente está vendo. A gente fez um cálculo, um número, ok, mas o que esse número significa? Qual o caminho, qual a decisão que pode ser tomada através deste número? Isso faz parte dessa disciplina de administração financeira. Então, quando a gente for ver as fórmulas, né, sempre vai ter ali, se for maior que 1, se for menor que 1, se for igual a 0, né, o que isso significa? Porque é isso que vai alimentar a decisão da área financeira, do gestor financeiro, da equipe técnica, né, faz parte da área de gestão financeira da empresa. Tá? Até aqui, gente, como é que tá? Tranquilo? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Não, tudo bem. Tudo certo, senhor. Legal. Pessoal, qualquer momento, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, aí podem interromper, tá? Até gosto quando vocês fazem perguntas, né? Que eu não me sinto tão sozinho, né? Senão eu fico aqui pensando, será que estão assistindo aula, estão vendo, né, Netflix agora? A concorrência é grande, eu sei, né? Tá? Tentem participar sempre que possível aí, gente. Não deixem de fazer as dúvidas e perguntas de vocês, tá? Vamos adiante, então, ao conceito de liquidez técnica ou operacional, né? A liquidez técnica ou operacional, então, vai dizer da capacidade que essa empresa tem de honrar com os compromissos perante terceiros, através do seu processo operacional. Então, a quantidade de produtos, né, que ela, enfim, né, está processando e que vão virar recurso financeiro após a venda, né, esses recursos vão retornar para o caixa da empresa, né, e vai dizer aí de uma capacidade de pagamento, então, né. É isso que faz, né, a liquidez técnica operacional. Analisa a capacidade do seu próprio processo operacional, das suas vendas, que vão gerar recurso entrada no caixa, né, e vão dizer, isso é uma liquidez boa, ruim, né, está gerando boa quantidade de venda através do seu processo ou não. Tá? E esse número é que vai nos dizer isso. Esse cálculo de liquidez é que vai nos dizer isso. Né? Lembrem sempre, né, lá da contabilidade do primeiro ciclo, né, que lá no nosso DRE, né, o primeiro item que aparece no DRE é o ROB, né? Receita Operacional Bruta. O que é a receita operacional bruta? É o resultado das vendas. Eu vendi meu produto, meu serviço, e entrou dinheiro no caixa. Quando ele entra no caixa, né, entra na empresa, ele é o número mágico, lá o ROB, né? Receita operacional bruta. O dinheiro que entrou das vendas. Claro que depois dali, né, vocês vão lembrar que no DRE, lá no final vai sobrar o lucro líquido, né, do exercício. Porque, né, depois do ROB vem, né, despesas, custos, impostos, né, e vai tirando ali, né, dessa venda, né, esses valores, para sobrar lá no final um lucro ou um prejuízo. Tá? Mas a liquidez técnica, né, a operação se relaciona muito a isso. Tá? A liquidez real, que é a capacidade financeira de honrar seus compromissos frente a terceiros, através da venda de algum ativo fixo. Tá? Então, a liquidez operacional vem das vendas, né, dos produtos e serviços. A liquidez real se a empresa tiver que se desfazer de algum ativo fixo, né, são esses itens considerados dentro do processo de liquidez total ou liquidez real. Ou seja, se eu vender imóveis, se eu vender máquinas, equipamentos, terreno, prédio, eu vou ter que ter essa liquidez real, ou seja, a liquidez total da empresa, que considera esses elementos do ativo fixo. A liquidez real é uma liquidez longa, demorada, né, não é imediata. Então, a empresa não pode contar com esses recursos, por exemplo, para pagar, né, fornecedores, né,
que já precisam ser pagos agora, né, esse mês, ou salário dos funcionários, né, ou para fazer manutenção em um equipamento, uma máquina, né. Essa liquidez real do ativo fixo, né, ela é para cumprir com o compromisso de terceiros lá de longo prazo, né. Então, que a empresa vai precisar desses recursos para daqui a 6 meses, para daqui a 12 meses, né. Ela fez lá um empréstimo junto ao BNDES, né, e tem uma carência para começar a pagar daqui a 2 anos, né. Então, ela pode ter que lançar a mão, né, da venda de algum ativo fixo, né, que vai lhe gerar liquidez para pagar esses terceiros de longo prazo, como, por exemplo, recursos, né, que eventualmente as empresas pegam ali junto ao BNDES, né, que é o nosso Banco de Desenvolvimento Nacional, por exemplo. Tá? Rentabilidade é um outro aspecto, né, e está diretamente ligado ao resultado da empresa, né, capacidade que a empresa tem de gerar lucro ou desempenho positivo. Tá? Então, a rentabilidade positiva, a empresa está gerando lucro. A rentabilidade, né, negativa, a empresa está gerando prejuízo. Tá? Então, a rentabilidade é um outro, né, indicador, né, aspecto econômico da empresa. Tá? Bom, vamos fazer uma pequena lembrança aqui, né, da nossa contabilidade, fazendo a comparação da administração financeira com a contabilidade. Tá? Na administração financeira, a gente tem um regime de caixa. Esse regime de caixa, né, a gente fica olhando as entradas, saídas, né, de valores da empresa. No regime de competência, que é o da contabilidade, né, a gente fica fazendo o registro, né, de entrada e saída de recursos da empresa de forma objetiva, né? Então, foi feito o pagamento, né, de uma duplicata. Então, esse recurso está registrado lá na contabilidade imediatamente, né? Está sendo feito uma saída de recursos e está sendo feita, então, uma nota, alguma coisa. Esse elemento é registrado na contabilidade. O regime de caixa é quando entra e sai recurso financeiro, né? A gente vai ver isso mais detalhadamente agora. Então, a administração financeira, regime de caixa, né, ela é relevante quando ocorrem, né, efetivamente recibos ou pagamentos pelo caixa da empresa. Tá? Então, esse registro do regime de caixa ocorre somente quando efetivamente ocorre no caixa da empresa, quando o recurso financeiro realmente saiu do caixa ou entrou no caixa. Tá? Esse é o regime de caixa. Então, vamos imaginar um fluxo, né, de caixa. Tá? Eu fiz uma venda parcelada. Qual o recurso que eu vou registrar no meu fluxo de caixa? Se ele pagou R$300 à vista e parcelou mais 10 parcelas de R$300, no regime de caixa, lá no meu fluxo de caixa, eu vou registrar naquele mês, né, naquela semana, os R$300 que entraram. Ou seja, aquilo que efetivamente ocorreu no caixa. Ele pagou 300 à vista e parcelou o resto. O resto só vai entrar registrado no caixa quando efetivamente o recurso financeiro entrar na empresa. Tá? O regime de competência é diferente. O regime de competência é o regime da contabilidade, né? É o fato registrado na data efetiva da venda ou compra. Então, independente de ter entrado o recurso no caixa ou não, eu vou fazer o regime, né, o registro lá na contabilidade. Ou seja, foi emitida uma nota de venda lá, né? Um cupom fiscal. Esse valor total da venda vai ser registrado na contabilidade. Tá? Então, foram 10 parcelas de R$300. Então, gerou lá um registro, né, na contabilidade. Né? Direto o valor total, né? No regime de caixa, não. Somente quando os valores realmente forem entrando. Tá? Então, essa é a diferença entre a administração financeira e a contabilidade. Tanto para entradas quanto para saídas, tá, gente? Bom. Em relação aos investimentos, a gente já viu ali, né, que eventualmente a empresa precisa tomar decisões em relação ao recurso financeiro que ela tem. Ela tem que investir esse valor para ele não sofrer os impactos inflacionários. Né? Ela investe nos próprios processos operacionais da empresa, ela decide colocar o recurso, né,
em investimentos outros, tá? Ela tem que avaliar, analisar 3 aspectos com relação aos investimentos, para os quais ela vai destinar estes recursos. Tá? Então, de novo, a empresa vendeu, entrou no seu caixa lá, né, receita operacional bruta, o resultado das vendas, tá? Teve os descontos lá no DRE, né, despesas administrativas, custos, gastos, impostos, e sobrou lá o lucro líquido do exercício. Sobrou um valor lá. O que ela faz com esse valor que sobrou? Distribui uma parte para os sócios, né? E o restante do valor, ela reinveste na empresa ou ela coloca em outro tipo de investimento? Para tomar essa decisão, ela precisa avaliar esses 3 aspectos: a liquidez, a rentabilidade e a segurança daquele tipo de investimento onde ela vai alocar o dinheiro que ficou lá, resultante daquele período, né, da empresa, lá no seu lucro obtido. Tá? Então, avaliando a liquidez de um investimento, né? Então, a gente tem investimentos que são mais ou menos líquidos, tá? Então, se o investimento é de fácil vendagem, né, ele é rapidamente trocado por moeda. Então, resultou lá no mês um determinado lucro e a empresa vai colocar num investimento que tenha mais liquidez. O que significa isso? Se ela precisar desse recurso, rapidamente ela consegue vender aquele ativo, né, e ter esse recurso de volta na empresa para cumprir com seus compromissos. Então, se eu preciso, eventualmente, desse recurso de uma forma mais rápida, a empresa vai investir, né, o valor do seu capital, do seu lucro, em algo que ela consegue retornar rapidamente. Né? Se ela não vai precisar daquele recurso com mais velocidade, ela pode investir em algo que, né, vá ter uma certa rentabilidade no longo prazo, mas que ela sabe que não vai virar recurso financeiro tão rapidamente assim se ela precisar. Então, uma decisão, né? Tem que avaliar. Vou colocar o dinheiro da empresa, vou investir o dinheiro da empresa em algo que tenha mais ou menos liquidez, ou seja, algo que posso obter mais rapidamente de volta ou algo que possa demorar um pouquinho mais. Então, ela precisa avaliar isso, né? Então, não é o único aspecto, né? A velocidade de obtenção tem rentabilidade, porque muitas vezes aquilo que tem uma liquidez muito rápida, né? Ou seja, eu posso retomar esse valor de volta rapidamente, vendendo aquele ativo, mas às vezes a rentabilidade é menor, né? Então tem que pesar isso, liquidez ou rentabilidade, né? E às vezes algo que vai trazer um pouco mais de rentabilidade, às vezes a gente não vai conseguir, né, executar rapidamente, né, fazer a vendagem rapidamente, então gera mais rentabilidade, mas é um pouquinho mais lento, né, até que eu obtenha de volta aqueles recursos para a empresa. Então isso é a rentabilidade, né? Esse investimento ele é rentável sempre que ele tiver um retorno sobre o capital investido. Esse retorno pode estar atrelado, muitas vezes, ligado à capacidade de liquidez daquele investimento. E outro aspecto a ser considerado, né, na hora de deslocar os recursos da empresa para algum tipo de investimento, é a segurança daquele investimento. Tá? Qual o nível de risco, né, qual a chance de perda daquele capital investido? Porque sempre existe, né, algum risco quando se fala em investimentos. Tá? Até mesmo um ativo fixo, né? A gente pode imaginar, comprar um imóvel é um investimento muito seguro. Realmente é mais seguro, mas tem igual risco, né? Pode acontecer alguma coisa com aquele imóvel, né? E ter a perda daquele capital, né? Ele é mais seguro, né? Mas não tem 100% de garantia. Né? Investir em ações, né? É menos seguro. Então, é nesse sentido, né? Então, ele é mais seguro e menos seguro. Nunca vai ter um 100% de segurança, né? Então, alguns tipos de investimentos, né? Aqueles 5 tipos mais comuns aí, que tanto empresas quanto indivíduos, né? Precisam avaliar, né? No momento de fazer o deslocamento de seus recursos, tá? Então, vamos ver os 3 primeiros aqui, que é poupança, ações e imóveis. Vejam bem, eles são avaliados frente àqueles 3 elementos, né? Liquidez, rentabilidade e segurança. Então, poupança, né? A famosa caderneta de poupança, né? Ela tem alta liquidez, ou seja, se eu colocar hoje, né, R$100 investidos na poupança e quiser retirar esse dinheiro, né,
amanhã eu posso, então tem alta liquidez, né? Posso colocar o dinheiro num dia e tirar no outro, né? Posso colocar o dinheiro de manhã e tirar de tarde, né? Colocar o dinheiro agora e daqui a uma hora tirar ele da conta. Então ele tem alta liquidez. Eu posso, né, após fazer o investimento, tirar a qualquer momento, tá? No entanto, é um investimento de baixa rentabilidade. Então, em geral, né, essas coisas podem estar ligadas. Às vezes tem alta liquidez, mas a rentabilidade é baixa, né? Não é uma regra geral, mas não é uma regra absoluta, né? Mas é uma regra que é muito comum, tá? Ter alta liquidez e baixa rentabilidade é muito comum. Baixa rentabilidade porque o retorno sobre o capital investido é pequeno, né? Hoje em dia a poupança rende lá a TR, que é a taxa referencial da economia, mais 0,1%, mais 0,2%, né? Então, a poupança o rendimento da poupança, né, é bem pequeno, né? E atualmente, né, frente aos juros que a gente tem na economia, a poupança, na verdade, né, ela está sendo corroída, inclusive, pela inflação, né? Então, quem está deixando hoje dinheiro na poupança está tendo uma desvalorização do seu capital. Pessoal, mas tem um rendimento todos os meses, mas esse rendimento é menor do que a inflação. Então, se a gente comparar, né, o que o valor do dinheiro perdeu em relação à inflação, né, essa perda é maior do que o rendimento da poupança. Então, no final, né, a poupança está perdendo, né? Então, quem tem dinheiro na poupança está perdendo dinheiro, né? Então, a inflação está dando 10% ao ano, né? E a poupança está rendendo 6%. Então, o meu dinheiro rendeu 6 ou perdeu 4? Perdeu 4, né? Porque se a poupança rendeu 6 e a inflação deu 10, a diferença é uma perda de 4%. Tá? E é isso, em geral, que está acontecendo com quem tem dinheiro na poupança, né? O pessoal olha, está rendendo todos os meses um pouquinho, mas está perdendo quanto? Né? Então, a perda é maior do que o ganho, a poupança não está valendo a pena, né? Então, hoje em dia, né, nem pessoas físicas e nem empresas, né, estão escolhendo a poupança por causa da baixa rentabilidade, né? Na verdade, está tendo uma perda. Ela tem uma média segurança. A gente fala assim, mas uma média de segurança por quê, né? Então, tem uma regra na lei lá, que se houver, né, uma calamidade, né, o governo pode congelar os valores lá da poupança, né, tomar os valores que estão depositados lá para resolver um problema de uma ordem de uma calamidade, de uma guerra, por exemplo. As ações, elas têm alta liquidez também, né? E como a gente disse, né, ela não é uma regra geral, né, que ter alta liquidez pode necessariamente estar atrelado a baixa rentabilidade, mas a maioria das vezes é. No entanto, as ações, né, mesmo tendo alta liquidez, ela pode gerar alta rentabilidade. Não é segurança e não é garantia. Por quê? Assim como ela pode gerar alta rentabilidade, pode gerar uma alta perda também. Tá? Então, comprei ações de uma empresa agora às 10 horas, às 10h30 eu posso vender essas ações que eu comprei. Né? Claro que se eu comprei as ações a R$10 e, né, ela meio-dia ela tiver a R$11, eu vou ganhar R$1 por cada ação vendida, eu vou ter uma alta rentabilidade. Mas também pode acontecer de eu comprar 10, a ação cai para 9, né? Então eu vou ter uma perda aí, né? Tem uma baixa segurança, porque ações são renda variável, né? Ela pode subir e descer de acordo com o mercado. Obviamente que, né, o ideal é que eu espere valorizar para vender, né? E não venda quando o preço estiver abaixo, né? Porque ao vender no preço baixo, eu estou assumindo o prejuízo. Ao esperar a alta, eu estou obtendo o meu lucro, né? A minha rentabilidade. Tá? Isso pode ser muito variável, né? De ação para ação, né? Tem ações que sobem e descem muito frequentemente, né? No mesmo dia, né? Numa mesma semana. E tem ações que vão cair o preço, né? Por agora, por exemplo, e só vão voltar, né, a um preço maior, a um patamar que gere uma boa rentabilidade daqui a 1, 2, 3, 6 meses, um ano. Aí depende, né, da avaliação que é feita, e é uma possibilidade de investimento, tanto para pessoas físicas quanto para as empresas, né, alocar os seus recursos em ações, por exemplo. Imóveis, né, é um ativo fixo, né, ele tem baixa liquidez porque demora para vender, ou seja, quando é que eu vou ter esse dinheiro de volta, né? Depende do tempo de venda, por isso ele tem baixa liquidez. No entanto, tem alta rentabilidade, porque ao longo do tempo os imóveis se valorizam. Não é uma regra absoluta, mas geralmente é o que ocorre. Tá?
tá? Por que não é uma regra absoluta? Depende da região, né? Depende, né, de como está o mercado imobiliário naquele momento, né? Mas, via de regra, imóveis se valorizam ao longo do tempo, tá? E tem alta segurança, ou seja, é alta, não é absoluta, tá? Alta segurança. No entanto, né, alguma coisa pode acontecer com o imóvel e tem uma perda, né, do valor desse imóvel, né? Então, também a gente precisa ter sempre atenção, né? Imóvel é um investimento seguro, tem alta rentabilidade, mas, né, pode sofrer variações no mercado imobiliário, né? Pode sofrer uma perda, né, um sinistro, sei lá, um incêndio e perder o imóvel, né? Então não é segurança 100%, né? Ela é alta frente aos demais, comparativamente, tá? Então sempre tem algum nível de risco. Imóveis sempre é o menor risco, mas tem risco, tá? Ações é o maior risco, né? Mas tem possibilidade de alta rentabilidade. Veículos também é um ativo fixo, né? Ele tem baixa liquidez, porque o veículo também tem um tempo longo, né, às vezes, de negociação, de venda. Ele tem baixa rentabilidade, porque, no geral, o veículo se desvaloriza ao longo do tempo. Né? E baixa segurança, por quê? Né? O veículo está sujeito, né, roubo, furto, né, acidentes, enfim, né, manutenção, né, desvalorização, investimento de baixa segurança, vai haver perda, né, ao longo do tempo. Máquinas e equipamentos, né, eles têm baixa liquidez, porque se a empresa precisar vender, vai demorar mais tempo, então tem baixa liquidez, o retorno do capital demora a acontecer. No entanto, tem alta rentabilidade, porque, em geral, né, as máquinas e equipamentos têm uma valorização, e tem alta segurança também, né, porque esse tipo de investimento em máquina e equipamento, né, eles acabam gerando, né, resultado para a empresa, né? Então a empresa comprou um equipamento que vai operacionalizar alguma coisa, que vai gerar depois uma venda e um lucro, né? Então tem uma alta segurança com relação ao resultado que se alcança. Pessoal, sobre esses tipos de investimentos, como é que ficou para vocês? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não, tudo ok. Tranquilo? Tá. Bem tranquilo, senhor. Legal, obrigado. Muito bem. Então vamos adiante aí. Uma revisão básica da nossa contabilidade, né? A gente fez lá no primeiro ciclo, todo mundo já fez, né? Para estar aqui no segundo ciclo. Acredito aí que 100% de vocês tenham feito a contabilidade, né? A gente vai revisar algumas coisinhas básicas, porque aquela estrutura, né, de balanço e aquela estrutura de DRE que a gente aprendeu na contabilidade, a gente vai usar bastante aqui na administração financeira, né? A gente não vai precisar montar o DRE, nem montar o balanço, mas a gente vai precisar analisar um balanço, analisar um DRE, tirar dali valores, né, para fazer os nossos cálculos de liquidez, de rentabilidade, de lucro. Né? Então, precisamos dar uma revisadinha em relação à nossa contabilidade básica, tá? Onde se faz ali, então, os movimentos, né, patrimoniais, financeiros e econômicos da organização. Então, no nosso balanço patrimonial, nós temos a figura do ativo, que fica ao lado esquerdo, né, do balanço, e nós temos a figura do passivo e do patrimônio líquido, ficam ao lado direito do balanço patrimonial. Tá? Então, isso vocês relembram, né, é básico lá da nossa contabilidade. O que a gente registra no ativo, que é ao lado esquerdo do balanço? São os bens e direitos da empresa, né? Então fica lá no lado direito, no ativo, né? Caixa, banco, né? Investimentos, né? Imóveis, estoque, máquinas, equipamentos móveis, utensílios, marcas e patentes, né? Entre outras coisas, né? Ou seja, tudo aquilo que vai aumentar o patrimônio da empresa está do lado do ativo. Do lado esquerdo a gente tem o passivo, né? O que fica no passivo? São os deveres, obrigações a pagar. Então, no passivo vai ter lá as duplicatas a pagar, os fornecedores, os salários, né, os financiamentos de longo prazo, financiamentos de curto prazo, ficam do lado do passivo. E do lado esquerdo também, do lado direito também, né, do balanço patrimonial, a gente tem o patrimônio líquido, né, onde vai ficar ali, né, o valor investido pelos sócios, o capital próprio, né, e o registro do lucro ou prejuízo, né,
da empresa ali no patrimônio líquido. Tá? E claro que a gente sabe, né, que tem que ter o fechamento entre os dois, né? Ativo e passivo devem fechar no mesmo valor, na mesma identidade de valor. Né? Então está aqui o básico, né, do nosso balanço patrimonial. Como a gente viu, do lado do ativo ficam bens e direitos, né? Do passivo as obrigações, né, e o patrimônio líquido, né, os recursos próprios dos sócios. Tá? Bom, dentro do ativo, nós temos aquela divisão, né, circulante e não circulante, e dentro do passivo, a gente tem a divisão circulante e não circulante, e também tem o patrimônio líquido. Né? Então, dentro do circulante do ativo, dentro do circulante, a gente vai ter caixa, banco, cliente a receber, duplicata a receber, estoque de mercadoria e despesas são pagas antecipadamente. Então, são ativo circulante. O não circulante são bens e direitos, mas de longo prazo. Né? Em geral, no circulante, a gente vai ter investimentos, imobilizado, intangível. No passivo circulante, tem fornecedores, salário a pagar, duplicata a pagar, imposto a recolher, empréstimo bancário, credores diversos, ou seja, as obrigações, os deveres da empresa. Né? E no não circulante, a gente tem aquelas obrigações e deveres de longo prazo, o financiamento de longo prazo, empréstimos, né, de longo prazo. Ainda no passivo, a gente tem o patrimônio líquido, que é o capital dos sócios, o lucro, né, que a empresa obteve, né, ou prejuízos que ela obteve. Tá? Então, a soma do ativo vai me dar o total do ativo, a soma do passivo vai me dar o total do passivo. Tá? E fechamento é o equilíbrio entre ativo e passivo, como vocês aprenderam lá na contabilidade. Tá? A gente não vai precisar montar, né, um balanço, a gente precisa conhecer essas contas, né, e saber que a gente vai precisar, né, pegar esses valores em algum momento para fazer os cálculos nas nossas fórmulas. Tá? Mas não só o balanço, né, o DRE também vai ser uma outra fonte, né, de análise e de valores para os nossos cálculos. Tá? Então, o DRE, a estrutura básica dele, né, começa lá no ROB, Receita Operacional Bruta, e termina lá no último item do DRE, que é o lucro líquido do exercício. Né? Então, depois do ROB, o que vem? Vem as deduções, custos, despesas, né, provisões de impostos, né, as participações nos resultados, e no final, tudo descontado, deu o lucro líquido do exercício. Aí a gente tem, como vocês aprenderam lá, né, na contabilidade, a gente tem valores e a gente tem subtotais. Né? Então, aqui, nesses itens que a gente está vendo, receita operacional líquida, a gente está vendo ali que tem 1 menos o 2. Né? Vocês vão lembrar lá do primeiro ciclo. Como é que eu obtenho a receita operacional líquida, o ROL? Né? Fazendo 1 menos 2. Quem é o 1? É a receita bruta, menos as deduções, vai me dar a receita operacional líquida. Tá? Aqui o lucro, prejuízo operacional bruto, é o 3 menos o 4. Eu vou fazer então o 3, a receita operacional líquida, menos o 4, os custos operacionais. Então eu vou ter esse subtotal através disso. Tá? A mesma coisa acontece nos demais lá, que vocês estão vendo, né? Tem um número menos o outro, significando que é um subtotal. Tá? Como é que eu chego no total da receita operacional bruta, que é um valor que a gente precisa apurar? Com a soma dos dois aqui, né? A venda de produtos e serviços, então todas as vendas é a minha receita operacional bruta. Quanto é as deduções? A soma dos itens que fazem parte das deduções. Quanto é que os custos operacionais? A soma dos custos que fazem parte dos custos operacionais. Quanto é que são as despesas operacionais? A soma dos itens que fazem parte das despesas operacionais. Tá? Então, esse é o básico lá do nosso DRE, que a gente aprendeu lá na contabilidade. Tá? E que a gente está só relembrando esses fatos. Tá? Que todos vocês já estudaram na contabilidade. Aqui um exercício básico de exemplo, né, para a gente relembrar, né, de onde vêm os valores, né, de um DRE que a gente aprendeu lá na contabilidade. Tá? Então vamos ver o que esse exercício aqui diz. Né? Pede para calcular as lacunas em branco. As lacunas em branco são os que estão marcados em X aqui. Tá? Pede o cálculo do ROL. O que é o ROL? Receita operacional líquida. É o número 3. Se eu for ver o DRE aqui, está ali o número 3. Receita operacional líquida ROL. Tá? Pede o LB, que é o lucro bruto. Certo? Esse item
lucro bruto, está aqui, ó, número 5, né? Lucro ou prejuízo operacional bruto, LB. Pede também lá os impostos sobre vendas, imposto de renda e CSL, né? Que é contribuição social sobre o lucro líquido. Que estão lá embaixo no item 8, né? Tem a provisão de impostos, imposto de renda e o CSL. Tá? Bom, nesse DRE eu tenho alguns valores, né? E tem aqueles que eu preciso apurar, né? Que estão marcados em X. Bom, aqui no item 2 eu tenho o primeiro valor que eu preciso apurar, que é o imposto sobre vendas, 27,25%. Tá? Então, é o imposto sobre o total das vendas. Qual é o total das vendas? Bom, as vendas entram aqui no Receita Operacional Bruta, né? Então, 198 mil são as minhas vendas. Se eu tenho que calcular o imposto de vendas, 27,25% do total dos 198 mil, calculo, acho o valor e acho esse resultado aqui. Estão relembrando agora lá da contabilidade? Receita operacional líquida, o ROL, é o 1 menos o 2, ou seja, é o 1, a minha receita operacional bruta, menos o 2, que é as minhas deduções, né? Então vai ser os 198 mil, menos as deduções, que é 62.315, e eu acho o resultado do ROL, receita operacional líquida. Estamos relembrando então a contabilidade. Aqui no DRE, nós temos que achar o LOB, né? O LOB, melhor dizendo, né? O lucro operacional bruto, o LB, que é o 3 menos o 4. Tem que achar esse valor. Então, quem é o 3? É a receita operacional líquida, o valor foi calculado, vamos pegar esse valor, e diminuir do 4, o custo operacional, está aqui, 15.200. Acho o valor aqui. Depois faltam os impostos, né? Eu tenho que calcular esses impostos, que são minha provisão de impostos. O total já está aqui, 27.519,60. Eu tenho que descobrir os 15% de imposto a pagar. Eu pago imposto de renda sobre o lucro operacional líquido antes dos impostos, que é o 114.665. Então, eu faço 15% de 14.665, acho os 15% do imposto de renda e coloco aqui. A contribuição sobre o lucro líquido, né, o CSLL, é 9%. Faço 9% do número 7, né, que é o nosso lucro, prejuízo antes dos impostos. Então, 9% dos 114.665, acho o valor, coloco aqui. Os dois somados dá os 27.519,60, que já está total ali, né? Certo? E o lucro do exercício, o valor final, 87.145,40, de onde veio? É o 7 menos 8. É o lucro antes dos impostos, menos os impostos. Aqui que a gente achou os 87.145,40. Revisão básica, simples aí do DRE, que vocês aprenderam lá na contabilidade, tá? E aqui está o resultado, né, desses cálculos que a gente foi falando ali. Vocês podem, caso queiram, né, refazer isso na calculadora, né, revisar esses resultados aqui para verificar se encontram, tá? Então foi uma revisão básica aí da nossa contabilidade, certo, gente? Vocês ficaram com alguma dúvida, alguma pergunta desses conceitos que a gente viu da administração financeira, dessa nossa revisão aí da contabilidade? Por Como é que ficou enquanto, para tudo ok. vocês? Todo mundo tranquilo? Olha, até agora sim. Certo. Então, gente, vocês não têm nenhuma dúvida, a gente vai fazer um intervalo, né? Como a gente combinou ali no nosso contrato pedagógico, a nossa aula é dividida, né, ao meio pelo intervalo. A gente faz um intervalo de 15 minutos. Nós retornamos do intervalo. Agora são quase 11, vamos fazer o intervalo até 11h15, né? 11h15 a gente retorna o intervalo. No retorno, a gente faz chamada ao vivo, tá? Aqui no Google Meet. E depois da chamada, nós vamos ter exercícios no Classroom. E a gente, claro,
enquanto vocês estão fazendo exercício no Classroom, a conexão ao vivo aqui no Google Meet permanece, né? Para dúvidas e perguntas, tá? Então, uns 15 minutinhos aí de intervalo para banheiro, tomar uma água, tomar um café, comer alguma coisinha rápida, né? E a gente retorna para a segunda parte da aula após o intervalo com a chamada e exercícios ali no Classroom. Tá, gente? Pode ser? Ok. Então, eu fecho aqui o microfone e a câmera e abro de novo às 11h15, né? Para a gente fazer chamada, então, e exercícios. Até daqui a pouquinho, gente. Tá.